Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda e mais um vídeo para você nesse canal. E hoje nós vamos aí para o nosso top 10 ranking dessa semana. A banda que eu já tinha prometido, o Eloy, ou Eloy, trazendo aí para você. Na minha opinião, os 10 melhores discos dessa banda. Uma banda que tem, se não me engano, aí mais de 20 álbuns. Tava fazendo a conta de cabeça ainda agora, deve ter uns 22 álbuns essa banda e tá nativa até hoje. É o Frank Bornemann, aí o nosso Frank Bornemann, o alemão, trazendo aí música da mais alta qualidade desde 69 para a gente. A banda de Hannover, da Alemanha. Eles começaram como qualquer outra banda ali, no começo do krautrock, apesar do Eloy não ser considerado uma banda de krautrock. Começou como qualquer outra banda, fazendo ali covers na Alemanha, porque era muito difícil você conseguir um contrato para você gravar seus discos, né? Então eles faziam shows nos bares, nos locais, nas escolas, onde eles poderiam, nos clubes, fazer show tocando cover. E inspirado no livro do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, né? Muito interessante, onde 800 mil anos no futuro existe uma raça chamada Eloy, e ali o viajante do tempo acaba chegando lá, encontrando com essa raça evoluída. Ele vê a evolução que os humanos tiveram ali 800 mil anos no futuro. Então ele via esse nome, o nome apropriado para a banda, porque a banda ela queria evoluir de uma banda que somente tocava covers para uma banda que tivesse um som autoral. Então lançaram ali o seu primeiro disco auto-intitulado Eloy, com um som bem diferente do som que a gente conhece a partir do disco Floating. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui para você os 10 melhores discos, na minha opinião, no ranking do que eu menos gosto até o que mais gosto do Eloy. Antes de começar a falar sobre as minhas preferências, eu gosto de falar uma coisa que de vez em quando eu falo aqui no canal. Não é porque uma banda começou em 60 ou 70, que lançou os primeiros discos que eram clássicos, fizeram sucesso naquela época, que elas, no exemplo do Eloy, que está nativo até hoje, não possam gravar um disco bom na atualidade. Tá entendendo o que eu tô falando? Às vezes eu faço uma lista aqui, por exemplo, estou fazendo a lista do Rush. Aí se eu puser na lista um disco recente do Rush, não é considerado um disco bom, porque não é clássico, porque ele simplesmente não é oriundo dos anos 70. Eu acho que esse não deve ser o critério para você saber se um disco é bom ou não. Se o disco é bom, tem boas músicas, qual diferença faz o ano que ele é lançado? Ou se foi na época de ouro da banda, na era de ouro, no auge da banda? Não, a banda pode lançar discos bons fora daquela época ali, do início, onde todas as bandas ali clássicas emergiram. Com isso, eu quero dizer para você mais uma coisa, que foi muito difícil escolher aqui os 10 álbuns, cara. Eu ia fazer até uma lista de 15 do Eloy, mas, cara, eu falei, não, tem que ser. Se eu mudar aqui, eu vou ter que mudar toda hora que eu sentir vontade, então eu vou fazer top 10 do Eloy. Tem discos fantásticos, desde do Visionary, que é dessa nova safra, né, que eles lançaram acho que 4 discos depois do Visionary. O Frank e companhia, né, ele tá junto com um cara que não larga dele desde 88, se não me engano, que é o Michael Gerlach. Michael Gerlach também, tecladista aí da mais alta qualidade. Você sabe que o Eloy sempre teve tecladista da mais alta qualidade, cara, até porque é uma banda que é guiada pelos teclados, sintetizadores, é o que leva a banda, né? E também tem hoje na nossa formação atual, eu botei aqui, nossa colinha, o Klaus-Peter Matziol no baixo, o Hans Fulbert no teclado também, e o baterista Steven Emig. Não sei se eu falei certo o nome desses caras, tudo alemão, mas está aí na formação atual do Eloy, que até hoje está gravando disco e vai muito bem, obrigado. É muito difícil, cara, tem muito disco bom. Eu deixei de fora, já vou dizer, o primeiro e o segundo, que é o Eloy auto-intitulado,
e o Inside, que são ótimos discos, mas para mim não parecem com o Eloy que a gente ama. Deixei de fora também o Destination, que, por favor, também deixei de fora o Metromania e o Performance, que são discos, cara, eles têm bons discos nos anos 80 e tem bons discos também nos anos 90. Só que esse Metromania e o Performance são muito datados, eles têm aquele som muito esquisito. Tá ali um certo ar de Eloy ali, mas esses discos me desceram. E tem mais alguns discos também que não entraram, se não me engano. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, porque, cara, realmente eu tinha que falar, eu tenho os meus 10 preferidos, mas eu tinha que falar desse que seria o 11º, que é o Ra, o Eloy Ra de 1988, cara. Tem a música Sensation, muito legal, tem a música Dreams, tem a música Rainbow, tem até um clipe, né, cara? Tem a música Rainbow lá do Frank, com aquela maquiagem lá, tipo, sei lá, Ney Mato Grosso, né? E a música também Hero, cara, é um disco muito legal, o Ra de 88. Mas tô falando aqui, mas não vai entrar na minha lista não, tá? Pode se acalmar. Então vamos lá, a partir do 10º lugar. Entenda que essa é uma lista pessoal e eu não me apego à Era de Ouro, não. É como as músicas do disco falam comigo. 10º lugar, o Down, de 1976. Não fica brabo. O Down é um disco espetacular. Aqui só tem disco bom. Só que pra mim um é melhor que o outro. Só tem disco bom. O Down aí tem música Between the Times, cara. The Sun Song, Lost, Guiding into Light and Knowledge. Cara, descasso, cara. Um descasso pra ninguém botar defeito. O Down, cara. O Down aqui de 1976 está em 10º lugar na nossa lista de melhores álbuns do Eloy. Em 9º lugar, Power and Passion, disco do ano anterior, 1975, também que é uma historinha sobre viagem no tempo, muito interessante nesse disco. Ele tem algumas faixas longas, tem algumas faixas menores. Eu passei 2 semanas ouvindo a banda para poder conseguir classificar esses álbuns, cara. Foi muito difícil mesmo, porque, né? Mas tá aí em 9º lugar, o Power and Passion de 75, cara. Love Over 6 Centuries, musicaço. Mutiny, muito boa. The Bells of Notre Dame, é um descasso, cara. É um descasso, 9º lugar aí, Power and Passion. Também aí, cara, em 8º lugar, vou trazer um disco até mais recente um pouco, Ocean 2, né? The Answer, de 1998. A música Rosetal é espetacular, cara, que música bacana, Rosetal, muito boa, que música legal. Também tem a música Paralyzed Civilization, a música The Answer, também tem a música Waves of Intuition, cara, muito bom, cara, bom demais esse disco. Intuition, isso aí. Também aí em 7º lugar nós vamos com um disco, muitos vão me bater agora, mas em 7º lugar, cara, tá na posição boa. O Colors, de 1980, outro descasso aí, cara, do Eloy. Fantástico esse disco. Tem Giant, essa música eu adoro, Child Migration. Child Migration é muito bonita, cara, que música bacana. Tem a música Gallery, eu gosto muito de Gallery também. A Gallery tem uma guitarra bacana, né, cara? Eu acho muito legal a guitarra que o Frank tá usando ali, cara, muito bacana. A música Silhouette e a música Sunset. Então tá aí Colors, cara, um descasso fenomenal, em 7º lugar na nossa lista de melhores discos do Eloy. Alguns colocam esse na frente do que eu vou falar agora, mas é gosto, gente, é gosto. O próximo para mim, em 6º lugar, é o Time to Turn. Time to Turn de 82, cara. Disco também formidável. Behind Walls of Imagination, cara. Que música bacana demais. A faixa título Time to Turn lembra muito Pink Floyd, né? O Eloy ele faz um som espacial meio parecido com o Pink Floyd. Tem um lance de Pink Floyd, tem um lance como parecido com aquela banda Hawkman. Parece um pouco.
O Eloy, em alguns momentos, nesse disco mais recente, também lembra um pouco o Rush, na parte da cozinha, bateria e baixo. Lembra um pouco o Rush, ainda mais no disco que eu vou falar mais à frente. E tem uma banda chamada Ayreon, que é uma das bandas preferidas que eu tenho no meu coração. Ayreon, cara, o Ayreon, eu pensava que ele copiava o Pink Floyd, cara, mas eu acho que ele copiou o Eloy. Acho que ele copiou o Eloy, o Ayreon. Então tá aí, cara, em sexto lugar o Time to Turn, cara. Cara, tem a música Magic Mirrors, cara. Eu acho o refrão dessa música muito bonita. Magic Mirrors. Também tem a música End of an Odyssey. End of an Odyssey. Agarrou tudo aqui. Mas é um descasso aí para ninguém botar defeito. Em quinto lugar eu vou com o Floating. Floating de 1974, cara, com a faixa título. Tem a música Castle in the Air. Cara, muito bacana esse disco. Também tem The Light From Deep Darkness. Tem a música Madhouse. É um disco também muito bacana também. Esse disco eu até ia colocar ele numa posição diferente aqui, cara. Mas depois eu fui dar mais uma ouvida nele com muito carinho. Floating de 74. É um descasso. É o disco que começa a mostrar a mudança mesmo da banda, do hard rock meio blues que eles faziam ali, meio parecido com o Uriah Heep, com um quezinho ali, através dos órgãos ali, do Deep Purple. Eles ali saíram do Inside para o Floating já com essa mudança. Você percebe uma mudança aqui no som deles para o progressivo. Então tá aí em quarto lugar. Em quinto lugar, o Floating. Em quarto lugar, o disco que todos consideram o melhor disco dessa banda, mas eu acho, cara, uma audição difícil. Em 99 eu tinha uns discos repetidos que eu estava precisando vender para comprar novos discos. Tinha muita coisa repetida. Eu tinha a coleção do Pink Floyd toda em vinil repetida. Tinha uma coleção do Supertramp repetida e tinha a coleção do Iron Maiden em CD repetida. O Iron Maiden, eu sempre tive os CDs. E vinil do Iron Maiden só tinha os 3 ao vivo, né? O Real Death One, Real Life One e o Life After Death. O resto era do Iron Maiden tudo CD. Então eu tinha a coleção de CD toda repetida. Aí que o camarada meu que trabalhava na prefeitura no município ao lado do meu, tinha conhecido um guitarrista que ele comprava discos, mesmo que fosse repetido que ele tivesse, ele comprava, porque ele fazia uma coleção de discos. Eu peguei, botei os discos todos no carro e levei para casa do cara. Cheguei na casa do cara, né? Já vi que o cara era um cara diferenciado, um cara colecionador mesmo. Aí entrei na casa dele, me chamou para tomar um suco de cevada lá na casa dele, isso em 99, 98. Aí eu entrei com as malas, né, cheio de disco lá, ele foi, não, me dá aí, pegou, viu quanto é. Aí eu entrei na casa dele, tinha um cômodo só de discos, cara, e na parede da sala dele, ele tinha também repetido, ele tinha esse disco aqui, que é o nosso quarto lugar. Você já sabe o que eu estou falando, aquela capa aberta assim, né? Capa aberta mostrando ali o Poseidon, né? Estou falando do Ocean, e eu não conhecia a banda. Eu falei, pô, mas que capa de disco maneiro esse aí, hein? Ele falou, tu não conhece a banda não? Vou botar aqui para tu ouvir. Aí botou, cara, minha cabeça explodiu, porque, né? Era um som totalmente diferente, cara. Tinha uns lances de Pink Floyd, alguma coisa ali que eu conhecia, de progressivo. E a voz do Frank, né, Bornemann, a voz dele, cara, aquele sotaque carregado dele alemão, cara, tem gente que odeia, tem gente que não gosta, mas, cara, funciona pra banda. A voz dele combina. Se fosse outro cara cantando ali, não ia funcionar. Se fosse o cara do Camel, fosse o cara do... Tinha que ser ele, cara. A voz dele combina muito bem com o som da banda. Então, e quando eu ouvi, eu já vi uma diferença. A voz parecia ser aquele sotaque alemão dele, aquela voz dele diferente, uma coisa meio robótica, meio... Rapaz, que banda interessante. A partir daquele momento que eu vi o Ocean naquela capa ali aberta, né? E aquela música ali entrando no meu cérebro, eu já fiquei apaixonado pela banda. Aí eu comecei a correr atrás do material para mim ouvir. Então tá aí em quarto lugar
O disco Ocean de 77, cara, foram vendidas 200 mil cópias, foi um sucesso esse disco, foi o disco mais vendido do Eloy. Tem as músicas Poseidon Creation, são 4 faixas, né? Incarnation of Logos, Decay of the Logos e Atlantis, aquele título lá. É um descasso. Mas eu tenho, pra mim é o disco mais difícil de ouvir deles, porque ele não te pega de cara, você tem que ouvir ele, né? Meio que você tem que tirar um tempo para ouvir ele. Então, né? Daí em quarto lugar o Ocean, mas foi a porta de entrada para mim conhecer essa banda. Em terceiro lugar, tem gente que vai chiar, mas cara, eu gosto muito desse disco, cara. Eu desde a primeira ouvida desse disco aqui, como você pode dizer que ele é melhor que o Ocean? Ocean, como? Heresia, herege, blasfêmia. Mas eu gosto, cara, eu gosto muito dele, de todas as músicas dele. Ele aqui tá misturando tudo, aqui tem coisa do Rush, tem coisa do Pink Floyd, tem coisa do Uriah Heep, do Deep Purple, do Hawkman, que é o disco de 94, cara, eu gosto muito desse disco, cara. The Tides Return Forever, eu gosto desse disco, desculpa, mas eu gosto muito desse disco. Pra mim é o terceiro disco, melhor disco do Eloy. Eu tentei jogar ele mais lá pra cima pra agradar, mas eu tenho que ser honesto comigo. Eu gosto do The Tides Return Forever. Tem a música aí, ó, The Day of Crimson Skies, cara. Fatal Illusions, cara. Childhood's Memories, cara, que música maneira. Childhood's Memories, cara, musicaço, cara. Company of Angels. E a faixa título The Tides Return Forever, com aquele coralzão bacana no final, cara. Que música boa, malandro. Pô, não, que disco bom, o disco é muito bom. A produção dele, a gravação, a mixagem, o disco é perfeito, o disco tem um som perfeito. The Tides Return Forever, de 1994. É da década de 90? É de uma banda clássica? O disco é bom e tá aqui em terceiro lugar. Segundo lugar, para mim, o disco de 81, Planets, né? Disco muito bacana, tem 2 capas também, tem uma capa alternativa do Roger Dean, que faz as capas do Yes. Assim como tem outro também, é o Time to Turn. Time to Turn também tem uma capa alternativa do Roger Dean. E aqui tem em segundo lugar para mim o Planets, cara, de 81. Que é um descasso fenomenal, Planets, cara. As músicas The Verge of Darkening Nights, cara. Point of No Return. Mysterious Monolith, que música maneira, cara. Também tem Sphinx, cara. Planets é um descasso para ninguém botar defeito aí. O segundo lugar para mim, na minha lista de discos do Eloy. Em primeiro lugar, você já sabe qual é. Apesar de que eu deixei um monte de disco fora, né? Então fica mais difícil. Mas eu já falei aqui no canal umas 3 vezes, cara. 3 vezes. Para mim, o melhor disco do Eloy é o Silent Cries, Mighty Echoes, de 1979, cara. Da capa ao conteúdo, o disco é muito bom. O disco é muito bom, cara. O disco é bom demais, cara. Astral Entrance, Master of Sensation, The Apocalypse, Pilot to Paradise. A gravação do disco, os teclados, a voz do Frank Bornemann, tá tudo perfeito. O disco é perfeito, é um disco para tu largar lá e viajar, meu irmão. É uma viagem, esse disco é uma viagem. Silent Cries, Mighty Echoes, de 1979, do Eloy, aqui em primeiro lugar. O melhor disco dessa banda maravilhosa. Eu ainda hei de ter toda a coleção em CD original para mim, dar aquela folhada no encarte. Mas eu digo para vocês, cara, tá entre as minhas 10 bandas favoritas, cara. Banda fantástica. Tá aí, vídeo para você, um ranking dos 10 melhores álbuns do Eloy para mim de todos os tempos. Tá beleza, galera? Se você concorda, dá aquele like. Se não concorda, dá o like também. Vai dar o like, pode me xingar, pode me criticar, mas é aquilo que eu sempre falo, cara. É a sua percepção, não importa se é da era de ouro da banda, é como as músicas são, se as músicas são boas. Tem discos novos que as músicas são fracas, sim, a banda às vezes perdeu aí, mas no caso aqui, por exemplo, do The Tides Return Forever, pra mim eles estão, cara, na melhor forma deles, né? Forte abraço, até o próximo vídeo. Compartilhe e se inscreva no canal, você que não é inscrito.